Quem é o batizador? O batizador é o próprio Senhor e Salvador Jesus. Se você pegar João capítulo 14, 15 e 16, como já mencionei, o próprio Jesus ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. E ele fala de várias funções. Por exemplo, não deixar órfãos, ele falará a verdade, ele vos recordará acerca da verdade, ele vai acusar o mundo acerca do pecado, acerca da justiça, acerca do inimigo de Deus, que é Satanás. Então veja que o próprio Senhor Jesus, ele falou sobre o poder do Espírito Santo. Se você pegar a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, né, você pode pegar comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, a Bíblia fala assim: ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma expressão clara acerca do batismo no Espírito. Então, o que seria o batismo no Espírito? Primeiro, os profetas prometeram, que viria o Messias, viria o Espírito Santo. Segundo, Jesus vem, ele é o Messias. João Batista ele prepara o caminho. Jesus ele é o Messias. E aí o próprio Jesus ele fala sobre essa pessoa do Espírito Santo. E aí o próprio Jesus fala que é ele que vai enviar do próprio Pai o Espírito Santo. Quando nós temos a situação de que o Senhor Jesus ele morre na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita, na cabeça dos apóstolos, eles não entendem isso. Por quê? Porque para os apóstolos era um projeto fracassado. Como é que o nosso mestre, que fez tantos milagres, fez tantos prodígios, ele pregou para multidões, converteu muita gente, ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, levantou gente que era coxo, paralítico, epilético, aos cegos ele deu a vista, enfim. Como é que esse Jesus, que cumpriu tudo isso, que durante 3 anos fez coisas maravilhosas, diante dos nossos olhos, e que multidões desejavam ouvir a pregação, porque a pregação de Jesus impactava, não importava se ele pregava no monte, na colina, na praia, na sinagoga, no templo, a pregação do Senhor Jesus impactava e as pessoas ficavam vidradas ao ouvir a pregação de Jesus. Pois bem, quando Jesus morre na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, na cabeça dos apóstolos eles não entendem isso. Por quê? Porque Jesus passou pela cruz. Como é que ele tinha que passar pela cruz? Por isso que Judas ele trai, por isso que Pedro ele nega Jesus e por isso que os outros abandonam. Então, na mentalidade judaica dos primeiros cristãos, eles não entendem, Mas o projeto de Deus era justamente na cruz salvar a humanidade e justificar os homens para que depois eles pudessem receber o Espírito Santo. Se você pegar Atos 2, como já li, nós temos o quê? O cumprimento da promessa. Os profetas pregaram, o próprio Jesus pregou. Aqui no caso, Jesus mesmo disse, que depois disso vocês serão batizados no Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, versículo de número 8, fala assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, o poder, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é o poder nas mãos do Pai, É o poder sobrenatural de Deus que vem sobre a igreja primitiva. Porque se você ler o livro de Atos dos Apóstolos e se você estudar a história da igreja primitiva, por exemplo, os 300 primeiros anos foi sofrimento demais, Os cristãos eram mortos por causa da palavra. Eles moravam nas catacumbas, eles eram levados para as masmorras. Muitos deles foram crucificados, degolados, era morte, tudo que é natureza. Quem agia na igreja primitiva? O Espírito Santo. Quando Pedro, lá no templo, ele ia para o templo, lá em Atos 3, como costumeiramente, todo dia ele ia para o templo, 3 da tarde, para a oração da tarde, ele encontra um coxo, um coxo e também um coxo de nascença, e mendigo. E aí o mendigo pede esmola para Pedro, e aí Pedro fala, juntamente com João:
Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele se levantou, andou, saltitou, seguiu ele e tal. Quando isso aconteceu, ocasionou ali um alvoroço muito grande, porque todo mundo achou que Pedro era Deus, que Pedro podia curar, podia manifestar alguma cura. E aí Pedro começa a anunciar: não, não foi eu que curei. O Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é Ele que está agindo com poder aqui na nossa vida, e foi Ele quem levantou esse homem coxo, né? Isso ocasionou uma revolução muito grande, porque muitos começaram a se converter, a seguir Jesus, a aceitar Jesus. E aí as autoridades políticas, né, elas não aguentaram isso. As autoridades religiosas não aguentaram isso. Pedro e João foram levados para o Sinédrio, ou seja, foram presos, né, foram questionados. Os homens do Sinédrio disseram que Pedro e João não deveriam pregar no nome de Jesus, esse Jesus que... Porque Pedro falou que ele estava vivo. O Jesus que eles crucificaram, ele estava vivo e ressuscitado entre nós, né? É o Deus conosco. E aí fizeram Pedro e João comparecer diante do Sinédrio por causa dessa cura. E aí eles perguntaram: com que poder ou em virtude de quem, de que nome vós fizestes isso? O versículo 8 de Atos 4 fala assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, então ele foi batizado, né? Então quem passa a direcionar a vida de Pedro é o Espírito Santo. Pedro era um pescador, era um bruto, ele era ignorante, analfabeto, não conhecia, não tinha domínio de escrita, não era letrado. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele começa com ousadia pregar a palavra de Deus. Então, mesmo passando por tormentos, mesmo passando por situações de sofrimento, de calúnia, de escárnio, Pedro começa a anunciar o nome de Jesus, que estava vivo e ressuscitado, e através do poder do Espírito, como aqui fala, né? E aí Pedro fala: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, se este homem está curado diante de vós, é por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, Pedro, com ousadia, sem ter medo, né? Era aquele Pedro trancado, medroso. Antes do Pentecostes, Pedro era um. Depois de Pentecostes, Pedro é outro. É outro. Tanto que, quando acontece o cumprimento da promessa de Deus, né? Que eu acabei de ler, Atos 2, do verso 1 até o verso 13, eles começam a ficar alvoroçados. Eles estão bêbados de vinho doce, né? Um dos primeiros dons que veio sobre eles foi a variedade de línguas, o dom de línguas estranhas, como fala o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. Então eles começaram a estar no poder do Espírito, né? Quem começou a agir na vida deles foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o advogado, o paráclito, aquele que os profetas anunciaram, aquele que Jesus anunciou, aquele que Jesus prometeu batizá-los no Espírito, está agora sobre a igreja primitiva. E aí Pedro, de pé, verso 14 de Atos 2, depois do cumprimento da promessa de Deus, que é o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Pedro começa a fazer uma pregação, né? E Pedro começa a mandar brasa, sabe? Está lá a multidão, Pedro começa a pregar, Pedro prega o querigma, o amor de Deus, o pecado, a salvação, a fé em Jesus, a conversão e tal. E quando Pedro começa a pregar, ele anuncia Jesus. Ele fala: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o constituiu como Senhor e Cristo. E aí Pedro começa a pregar. Ele prega a ressurreição de Jesus, a crucificação de Jesus, a salvação em Jesus Cristo. Quando a multidão escuta essa pregação de Pedro, eles ficaram com o coração perplexo. Eles ficaram com o coração compungido. Tanto que aqui no verso 37 de Atos 2 fala assim: quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? E aí, com ousadia, Pedro diz: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, né?
Então Pedro, ele prega de maneira poderosa e ele é guiado pelo Espírito Santo e ele começa a falar sobre o batismo no Espírito, né? Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar, né? Então, diferente do Antigo Testamento, a partir de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo é para todos, né? Certa vez, Jesus ele falou assim: se os vossos filhos pedem pão, você vai dar pedra? Se os vossos filhos pedem peixe, você vai dar serpente? Né? E aí o Senhor Jesus fala o seguinte: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, né? Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que o pedirem. Né? Está em Lucas capítulo 11, verso de número 13. Ora, se vós, se sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, o Espírito Santo passa assim para todos aqueles que pedirem, né? Desde que convertam-se, tenham quebrantamento de coração, se arrependam e desejem ao Senhor. E aí Pedro começa a pregar. A Bíblia fala, aqui no versículo 41, os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Então, aqueles que aceitaram a pregação de Jesus, eles receberam o batismo no Espírito Santo. E a Bíblia comprova, aqui no versículo 41, a parte B, que naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas. O batismo no Espírito Santo passou a ser propriedade da igreja primitiva. Porque o próprio livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Evangelho segundo o Espírito. Né? O Evangelho segundo o batismo no Espírito. Né? O Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque durante todo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que o Espírito Santo ele está agindo. Os discípulos têm revelações, os discípulos eles são conduzidos pelo Espírito Santo, eles são batizados, eles pregam com intrepidez, eles não têm medo de anunciar a palavra. Né? Então, o poder do Espírito Santo ele começa a agir na igreja primitiva. Então, o que é o batismo no Espírito? Né? De maneira bruta, né? Colocando definição assim de maneira bruta, o batismo no Espírito Santo é simplesmente eu me deixar ser conduzido não mais pela minha carne, mas uma vez que eu tenho um encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu recebo o amor de Deus, eu recebo o Espírito Santo, né? E eu passo a ser guiado pelo Espírito. Tenho comunhão com o Senhor, tenho vida de amizade com Jesus, aceito Ele como meu Senhor e Salvador, e a partir de então, quem age, quem direciona, quem guia a minha vida é o Espírito Santo. Eu vou colocar duas definições para que nós possamos entender aqui. O Papa João Paulo II, ele fala o seguinte: graças ao Espírito Santo, o nosso encontro com o Senhor acontece no tecido ordinário da existência filial, no face a face da amizade, fazendo experiência de Deus como Pai, irmão, amigo e esposo. Este é o Pentecostes. Então, quando eu estou em comunhão com o Espírito Santo, recebo o Espírito Santo na minha vida, abandono a vida de trevas, a vida de pecado, e eu passo a ter, como fala o Papa, né, o Papa João Paulo II, passo a tratar Deus como pai, irmão, amigo e esposo, né? E isto é Pentecostes. O mesmo Pentecostes que aconteceu em Atos 2, acontece hoje na Igreja Católica, acontece hoje na Igreja Evangélica, acontece hoje dentro do cristianismo. Tem um teólogo que ele fala o seguinte, né? Acerca do batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é justamente a realização da vida de Deus em nós, né? Quando a gente começa a ter uma vida diferente no Senhor. Eu não sei pronunciar aqui o nome desse teólogo, mas é um teólogo católico. Ele fala o seguinte, ó: não podemos negar que o homem possa ter nesta vida experiências da graça que lhes proporcionar uma sensação de libertação. Veja só, que lhe abram horizontes totalmente novos, que o marquem profundamente, que o transformem e plasmem
mesmo por muito tempo. A sua atitude, aliás, mesmo por muito tempo, a sua atitude cristã mais íntima, nada impede de chamar tais experiências de batismo no Espírito, né? Então, a experiência pessoal com o Senhor Jesus, onde eu recebo o amor de Deus, me arrependo